Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Clara Cavalcante e estamos aqui em mais um Auscast. Opa, bom dia. E meu nome é Daniel, estamos aqui em mais um Auscast. Olá, sou Janaína Fonseca, psicóloga da Auxiliadora, e hoje estou aqui para trazer uma temática incrível para vocês, junto com essa galera aqui. E aí, gente, bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui olhando para meus dois queridos alunos que trabalharam tanto a ideia de fala que na hora de falar eles começaram a falar pra dentro. Mas é isso aí, garanto que vocês vão conseguir ouvi-los. Ninguém me apresentou, sou Yasmin. Nós estamos com essa mulher incrível. Estamos com a nossa convidada, inclusive vocês já devem ter ouvido a gente conversando com Yasmin em outros podcasts, que a gente sempre fala, não, Yasmin não sei o que, Yasmin concordando, a gente rindo pra Yasmin, a gente preocupado com alguma coisa que deu errado. Porque Yasmin percebeu. Porque Yasmin percebeu que alguma coisa deu errado. Então assim, estamos hoje com Yasmin. A adulta velha. Eu estou sofrendo etarismo, ok? Isso. E vamos para mais um Auscast. E o tema de hoje, vamos falar sobre equidade de gênero. Dan, quer começar? Pode começar. Falando que a mulher vai começar aí. Ela jogou a bomba, não jogou não? Eu joguei. Eu vou começar falando sobre um negócio que eu já conversando com minha escritora Emily Caroline, que é que quando fala sobre equidade de gênero, já vem na minha cabeça aquela fotinha de igualdade e equidade. Sim. Que aí tem aqueles três crianças com igualdade, aí todos são os banquinhos iguais, só que uma só consegue ver, mas equidade, aí coloca dois bancos para quem é menor, um banco para quem é médio e quem é o maior não tem banco, ou Fica seja, confuso. que todos tenham seus direitos garantidos. Não, mas essa fotinha é aquela que nem quando a gente fala sobre clássica. desigualdade social, que aí bota aquele cenário lá de São Paulo, né? Aham. Que é o prédio. Pronto, não, essa fotinha É com igual. certeza Deve ser mundo igual. já devem Todo mundo ter já ouvido viu essa falar ou já devem ter visto, né? Sim. Mas enfim, aproveitando que nossa querida convidada Yasmin tá presente, né? Eu queria jogar uma pergunta assim que foge um pouquinho do que possa ter sido colocado para ela no dia de hoje. Legal. Que é o lance do espaço profissional, né? Quando a gente trabalha a ideia do mercado profissional voltado para essa parte de organização, né, e tal, de produção, ou relacionada à parte de marketing, enfim, essas partes que estão associadas ao comando, a gente sempre tem uma descrição associada ao quê? Ao homem ocupando esse cargo, né? E como foi pra tu, né? Porque assim, a gente fica brincando, né? Dizendo que tu é adulta velha, mas Yasmin, ela só tem 29 anos, né? Então tá na jornada ainda dentro do espaço jovem. E aí a gente tem dois problemas, né? Que é a aceitação do jovem no trabalho E da mulher. e a aceitação da mulher no trabalho. E eu acho que o principal impacto nisso é quando, mesmo tendo 29 anos e passando por algumas empresas, de todas as empresas que eu passei, eu acho que de 5, 2 eu tive liderança de mulher. E mesmo a gente tendo liderança de mulher, não é só ter uma mulher lá liderando, mas também a sua base de colaboradores e de liderados escutarem aquela mulher falando, né? Porque a gente fala muito sobre mulheres em cargos de liderança, mas a gente também não fala sobre o quanto elas são respeitadas nesses espaços. Eu tive muita sorte porque a minha bolha, no lado de projetos culturais, sempre foram voltados para mulheres. Todos os projetos que eu trabalho são liderados por mulheres, a maioria das equipes que eu trabalho são lideradas por mulheres. Mas aí a gente está falando de um aspecto cultural, e quando a gente trabalha com cultura, realmente já tem uma cabeça muito diferente, as pessoas já acolhem de uma forma muito diferente. Tem, né, seus problemas, suas questões, como todas as áreas, mas na área cultural ainda é mais fácil, né? Passando para o lado de mercado, trabalhar com comunicação, com marketing, é esse negócio. A gente sempre trabalha com lideranças homens, ou mesmo que não seja, sempre vai vir um homem para questionar o seu momento e questionar a sua fala e o seu profissionalismo. E além de ser mulher, é por ser nova. E aí, não, mas tu terminou a faculdade há pouco tempo, né? Mesmo que a gente brinque e diga que não é pouco tempo, sempre vai vir alguém e vai dizer, mas eu terminei a faculdade já faz mais tempo, então assim, tu não sabe muito não, porque tu tá começando agora. E aí eu me questiono quando é que vai chegar esse momento que eu não comecei agora, minha gente. Quando é que agora chega, né? Eu agora vou chegar no momento. Eu acho que a massa é quando mete o... Não, pô, quando tu tava terminando a faculdade, já tava aqui trabalhando. Inclusive a gente esqueceu, né, de comentar sobre, mas explicando aqui, a gente falou na área de marketing, não sei o que.
Explica pra gente um pouquinho assim, o que você faz pra explicar, né? Aqui no colégio eu trabalho na área de marketing e fora do colégio eu trabalho com projetos culturais voltados para acessibilidade. Então, pra vocês ficarem cientes da situação, né? Porque ela explicou ali um rolê aqui. Enfim. Eu também trago essa pergunta pra Jana, né? Que também tem... Inclusive, eu queria dizer hoje que mulheres estamos em maioria pela primeira vez no podcast. Porque normalmente sou eu, Jana e 3 homens. Agora somos 3 mulheres e 2 homens. É isso aí. Tá? Então, assim... Jana, também me conta um pouquinho sobre isso. Aí a gente tá com a técnica mulher também. Então, Iris, dá um olá aí, Iris. Maria. Mulheres Tu ocupadas. vai aparecer. Ela deu um tchau, gente. Eu vou fazer a audiodescrição do movimento dela. Ela esticou a mão, ela está dando tchau e ela está com vergonha porque ela não queria fazer parte desse momento. É isso. Ela queria estar fazendo parte desse momento, sim. Não, do tchau. Do Ai, tchau. meu Deus, era só a cara dela. Mas é porque a Jana. gente precisa também botar na... As mulheres estão ocupando os lugares que... Olha aí. Né? Eu não estou preparado para isso. Vamos voltar 10 anos atrás, Pedro. E eu até falo assim, porque Jana trabalha em clínica, né, também. Também. Então, E também... atendo mulheres. E também tá em parte de trabalhando... Como é que chama? Quando você trabalha pra você mesmo? Autônomo? Eu sou autônoma. Autônomo. Isso, É. isso, a palavra certa. É empresária, olha. Que é um... Desculpa. Uma microempreendedora Uma individual. microempreendedora. Isso aí é Ah, importante. Então, assim, também é uma área que, assim, né, minha avó trabalha com essa área de empreendedorismo, então também é uma parte que é muito duvidada em cima das mulheres. Eu queria saber como é isso, sendo autônoma. E é interessante porque, assim, Yas traz esse olhar e eu trago o olhar também da psicologia. A psicologia, ela tá muito ligada à proposta de cuidar, né? E aí eu trago essa reflexão de que muitas vezes a gente ainda tem um olhar mais aceitável da mulher nesse lugar de cuidar. Educadora, psicóloga, enfermeira, entende? E que quando a gente está em espaços como o IAS está em outros locais, é muito mais difícil. Então, de repente, para mim, em alguns momentos, por estar psicóloga em alguns locais, seja um pouco mais fácil, por estar nesse local de estar cuidando. Quando a gente fala da questão de empreendedorismo, já é totalmente diferente, né? Exato. Porque aí você sai da psicóloga, do olhar de psicóloga, para ser o MEI, né? A empreendedora. E aí dentro desse espaço, realmente, a tua voz tem um peso diferente, né? Ou não tem, né? Peso nenhum. Às vezes, né? E o quanto a gente precisa estar o tempo todo tendo que estar fortalecendo esse lugar de fala para poder ser ouvida, para poder estar colocando aquilo que de fato precisa, né? Ser colocado nos espaços no sentido de que é interessante porque essas questões que a gente coloca, elas acabam sobrecarregando o emocional. Então eu lido com mulheres na clínica que também são empreendedoras, que estão em espaços Sofrendo pela mesma coisa. sofrendo né? pelas mesmas questões e que precisam muitas vezes dar conta de vários espaços. A parte do empreendedorismo, a parte de tomar conta de casa, a parte dos relacionamentos. Então, são várias questões que acabam sobrecarregando a saúde mental da mulher também. Então, como isso afeta, né, como um todo? É até importante falar sobre esse negócio de cuidado, porque ano passado o tema da redação foi a importância, eu não lembro muito o tema não, mas foi o negócio de cuidado da mulher. Isso porque ele fez O trabalho de cuidado, eu queria uma nota muito boa na redação, muito obrigado. Teve um trabalho de cuidado da mulher, e é importante porque esses dias eu estava falando sobre, teve um tema da redação que foi abandono paterno, totalmente diferente. E quando eu fui fazer a redação, eu coloquei sobre a estrutura patriarcal, que é basicamente quando o homem ele coloca toda a responsabilidade integral de criar o filho na mulher, que é como se ela tivesse essa obrigação e ele não tivesse, caracterizando um aborto legal. É importante falar sobre isso porque a gente consegue ver que, principalmente nesses casos, a responsabilidade de cuidar da casa, a dona de casa, sempre é colocada sobre a mulher, que a mulher que tem que fazer, que isso é o espaço que a mulher tem que servir. Sendo que isso aí
que é algo totalmente errado e que precisa ser trabalhado na mente de todo mundo. Aí eu queria fazer essa pergunta, Yasmin, sobre isso. O que é que a senhora acha? O que é que a senhora... A senhora. A senhora. Vamos ver depois do podcast. O que é que tu tem pra falar sobre isso, Yasmin, por favor? Queria a sua contribuição nessa minha fala. Eu acho que a fala de Jana já entra também por um lado de que profissionalmente a mulher sempre tem que ser vista como uma profissão que seja do cuidado. Quando a gente fala do psicólogo é cuidar, quando a gente fala do educador é cuidar. E que aí a gente entra no ponto que os homens sofrem. Porque para um homem conseguir uma profissão de professor polivalente, essa semana eu saí com os amigos e ele falou, eu sou um professor polivalente. Eu disse, meu Deus. Existe. André, professor polivalente. Sabe, tipo, a gente não vê os homens nesses espaços. Quando eu vou procurar uma psicóloga, uma pessoa para fazer consulta, eu não vou procurar um homem, eu procuro uma mulher. E assim, também tá na gente por a gente querer uma pessoa que a gente vai se identificar mais, pro cuidado. Mas também tem esse lado da mulher sempre ser vista como aquela profissão do cuidado. E tu falando sobre isso também me lembra muito que, além disso tudo, de a responsabilidade da família, ser da mulher, também que a mulher só vai ser completa se tiver uma família. E aí já coloca uma pressão de se ter um filho. A gente brinca aqui, não sei o que, 29 anos. Eu sou muito confortável com a minha idade. Eu vou fazer 30 anos, estou muito bem fazendo com a minha idade. Mas... De repente 30. Mas, externamente as pessoas não estão. As pessoas vão começar a dizer, eu tenho plena consciência, porque já começaram. 30 anos de relógio biológico, viu? Na hora de engravidar. Perfeito. Já tá casada na hora de engravidar. Eles sempre estão esperando alguma coisa a mais da gente. A medicina tá tão avançada hoje em dia, né? A medicina tá tão avançada. E as hoje em pessoas dia. dizendo que com 30 anos eu tenho que ter um filho. Se eu quiser ter um filho, eu tenho. Se eu não tiver, também. Muito bem. Eu acho que assim, hoje em dia eu acho que a gente vê muito mais mulheres mais velhas que nunca foram casadas, nunca tiveram filhos. E mesmo assim, por muita gente ainda é visto como as solteironas que não tem família, que vive sozinha, que vive com os gatos dentro de casa. A tia é legal. Mas, pô, é assim, né? Eu tenho convivência com tantas mulheres que nunca foram casadas, nunca têm filhos, e que aproveitam a vida. E que amam a vida mais do que muitas mulheres que são casadas e têm filhos e que não foi pela vontade. Então, assim, eu acho que é muito de botar um rótulo. De tudo ser um rótulo. Da mulher estar no trabalho de cuidar, é um rótulo. Da mulher ter que casar, ter filho com todos os anos, rótulo. De se a mulher ficar solteira, rótulo. Tudo se baseia em rótulo. E é até engraçado esse negócio de tipo assim, ter uma idade para engravidar, que muitas mulheres são prejudicadas por entrarem em espaço de trabalho justamente por engravidar. Porque tem licença maternidade. Então, por exemplo, se eu e Clara estiver disputando uma profissão, estiver numa vaga de emprego, entrevista de emprego, e eu estiver fazendo, se ela tiver eu contra ela vai ter que se esforçar 15 vezes mais do que eu. E é questionado, que já aconteceu comigo eu com 24 anos fui fazer uma entrevista, aí o líder perguntou, você tem filho? Não, mas pretende ter? Exato. Daqui a quanto tempo? Aí nesse mesmo dia eu peguei o elevador descendo e tinha uma mulher com a barriga imensa que ia ter um menino no outro dia e estava ali trabalhando, porque qualquer coisa vai dizer que ela tá fazendo corpo mole. E aí, essa volta. E aí eu acho que é uma fala que muito mais Jana vai poder falar sobre, já que Jana é mãe e não eu. Mas tipo, que ainda tem a psicologia também. Que tem também esse processo de você ter um filho, você engravidou, e durante esse processo que você tá na licença maternidade, a sua cabeça também está pensando se quando voltar você vai ter um emprego. Porque vão dizer, o filho vai pro médico, é a mãe que vai, mas o filho também tem pai. Justamente, foi porque eu tava... Isso aí é algo pertinente, porque eu tava conversando justamente isso com minha namorada sobre, porque ela falou que ela quer fazer medicina e ela disse que, tipo, tem medo de falar que quer engravidar e não poder ter um espaço de trabalho bom, ter que trabalhar, tipo assim, se esforçar 15 vezes mais do que uma pessoa, um homem, somente por querer engravidar. E ela tem medo disso, e eu falei, pô, isso é verdade. Isso é um medo pertinente, justamente, inclusive na maioria das minhas amigas que eu vejo que Agora vê, vocês têm o quê? 17, 18 anos. Vocês ainda estão estudando para entrar na faculdade. E já vem o desespero. E já está pensando nisso. Vocês ainda vão passar por tantos processos. Isso já é uma questão na cabeça de vocês. Assim. E aí, isso se entra muito na fala do porquê ser equidade e não igualdade, né? Ou como vocês já estão pensando. E é engraçado também que tu falou, porque, por exemplo, tem uma reunião do colégio
colégio, a pessoa que tá acima no cargo da empresa vai falar, ah, não, a mãe que vai. Não é assim, não. Se a mãe não puder, o pai vai. Se a mãe puder e o pai puder, e o pai quiser, o pai vai também. Não tem isso de preferência, não. E sobre essa questão desse pensamento, eu vejo. Não é que eu duvide, mas vamos botar as palavras. Eu duvido que algum amigo meu se pergunte: ai, não, eu fico preocupado de querer ser pai, porque vão querer tirar meu trabalho. Isso agora, é Eu claro. não fico Sabe? preocupado. Exatamente. Nenhum menino de 17 anos, 18 anos fica preocupado se vai ter um emprego ou não, porque quer ter um filho. Mas a gente fica preocupado de, na hora que quiser ter um filho, e perguntarem, você quer ter filho? E você falar, não, porque quer um emprego. Só para jogar, fala para Jana, já que envolve toda essa estrutura da questão maternal e também de como se absorve pressões, né? E aí tu coloca essa parte do como é que o menino absorve essa informação, né? Qual é o que o pai ensina para o menino, né? Cuidado para não fazer menino na rua, porque senão você vai se ferrar para cuidar. O que é que ensina para a menina? Se proteja, viu? Cuidado com isso aí e tal, não sei o quê. E aí entra muito naquela discussão que a gente sempre teve, né? Do lance do ensinar a se defender, de não ensinar a atacar, né? E aí você pega na mesma relação, porque, por exemplo, a posição da gente é sempre uma posição de ataque. Então, já que a posição de ataque é tipo, tá, fiz e tchau. Né? Por exemplo, você vai ter que assumir, viu? Mas assumir é o quê? O que Assumir é o quê? significa? Pagar O que é que pensão? significa assumir, né? Assumir de que forma? dar o nome. Emocionalmente, financeiramente, né? De que forma a gente assume? E outra, assumir essa o filho relação? é assumir o casal, porque assim, quando a gente fala assumir o filho, eu gosto muito de lembrar a história de uma amiga minha, Mirella, que ela é mãe de trigêmeos. E é uma loucura, né? Mãe de trigêmeos. Caramba. E assim, ela engravidou no período da faculdade. E mesmo assim ela terminou a faculdade, ela é professora de química, arrasa, é uma pessoa maravilhosa. Mas eu lembro perfeitamente que a trajetória dela foi uma loucura, porque assim, ela tinha que ter uma rede de apoio muito Lógico. massa. Exatamente. E a principal rede de apoio normalmente que se tem quando se tem um casal é o casal. E o casal não existia. Né? Tipo, a rede de apoio dela era ela, as crianças e a família e tal, os amigos que estavam ali preenchendo. Mas ela começou a falar muito sobre uma questão muito massa, que mesmo com a rede de apoio existe, e aí é mais uma coisa que ainda dá pra jogar, A gente tem uma joga tudo caixinha pra mãe aí, aqui. toma Jana, a solidão da mãe. Uhum. Que é que é uma solidão, pelo menos assim, como foi contada pra mim, né, por ela, que era, por exemplo, bora pra uma casa de praia. E aí todo mundo pensa em ir pra casa de praia. Aí faz, bora amiga, vai ser legal lá pra tu. E aí, quando as amigas estão pensando nela, ela tá pensando nela e nas Meu crianças. filho, eu vou deixar Aí meu ela tá filho. pensando, e se a gente for pra lá, quem é que vai ficar sem bebê? Porque se eu for beber, alguém tem que ficar sem bebê. E se vocês forem beber, então eu não posso beber. E na hora de dormir, meus filhos vão dormir aonde? Qual o conforto? E não a sei o quê. alimentação E deles? se eles não forem, eles filmam com quem? E quanto tempo que a gente vai passar lá? Enquanto a pessoa tá na festa, só na festa. Porque, por exemplo, ela foi mãe com 20 anos. Então, com 20 anos, você ainda tá na vivência da juventude, Da né, e tal. Da flor da idade. Isso, Da e flor da aí, idade. como é que você... Inclusive, essa parte da flor da idade é meio louco. Porque, por exemplo, ela fala sobre 29, minha esposa, ela tem... Minha esposa amanhã. Hoje é dia quando? Dia Hoje é 27. 27. Amanhã Dia do é dia- psicólogo, viu, minha gente? Amanhã, Queria parabéns, deixar. Amanhã... Amanhã, dia 28, eu estaria assinando meu casamento. Arrasado! Êêêê! A gente dá uns 2 podcasts Da de aí? comemoração. Na próxima vez ele vai dar tchau, assim, né? Tchau, gente. Mas pronto, aí qual é a pressão que você tem agora? Quando é que vocês vão ter filhos? Porque ela tem 31, né? E aí já se começa toda aquela ideia de ter filho. Só que ninguém questiona sobre... não é nem o lance do se ela quer ter. É o porquê nesse momento ela não quer. Porque talvez não seja um não querer. E sim, eu não me sinto preparada para. Porque talvez os 20 anos de antigamente, que era aquela mulher forte com 20 anos, era uma mulher forte inventada. Porque hoje a mulher consegue discutir sobre, Figurada. pelo menos eu imagino isso. E aí essa mulher de 30 anos ainda tá naquela discussão da de 20, né? E é justamente por isso que eu falo assim, eu sou muito tranquila com a minha idade, porque eu sinto que eu estou na minha melhor fase agora. Por quê? Porque agora eu trabalho, eu já tive experiências, eu sou mais confiante comigo, eu já conheci várias pessoas, já passei por vários ambientes, já estudei tudo que eu tinha, não tudo que eu tinha, né? Mas já estudei muito, enfim, a gente já tá completa agora, e justamente agora eu vou ter um filho para tudo. Mas eu quero ter esse direito de curtir esse meu momento, que eu estou me sentindo bem, e depois não que eu não queira, gente, terei. E o E problema também se eu não quiser,
Tá. Hoje eu quero, amanhã. Talvez eu não queira. E vem daquela parte, né, foi o que o Pedro falou. Ah, quando você vai ter filho? Mas eu não quero. Mas por que você não quer? Mas você tá casada. Mas você tem dinheiro. E ele não Ah, quer eu ser tenho pai, não? dinheiro. E ele não quer ser pai, E não? ele, não quer ser... ele vai ser um pai tão bom. Mas eu não quero. Aqui tá o potinho. Bom, tome. Você pode Agora você pode responder passar tudo. meia hora falando. Vamos lá, gente. Não, então, os estudos, eles apontam justamente nessa questão da maternidade para essa dificuldade que tu trouxe da tua amiga Mirella. Quando a mulher engravida, de fato existe um momento diferente na parte do trabalho, né? Por quê? Porque vão existir questões fisiológicas, né? É comum sentir mais sono, é comum sentir enjoo. Então, isso vai impactar, assim, na forma como ela vai desenvolver o trabalho dela ou não. E aí, a gente, infelizmente, tem uma licença maternidade que é um tempo muito pequeno, né? E é uma coisa que a gente precisa ver. Como que é a licença paternidade, como que é a licença maternidade no Brasil hoje? De repente, um podcast só sobre isso daria. Só sobre Mas, só para pincelar e parar para refletir sobre todas essas coisas que envolvem, né? Essa questão do ser mulher, estar trabalhando e maternar ao mesmo tempo. E aí, a gente tem, pelo Ministério da Saúde, um período de amamentação de pelo menos 6 meses, né? Onde a gente deveria amamentar integralmente o bebê, né? Só a amamentação. Mas a gente não tem uma licença maternidade, muitas vezes, de 6 meses. Então, como que as mulheres fazem isso no espaço de trabalho? Elas fazem? É pensado no espaço de trabalho ter um local para tirar, um espaço para que ela... Porque, gente, quem passa é que sabe. Você amamentar, quando dá a hora... Sabe, o seu corpo tá ali avisando, ó, é a hora da amamentação, não tem como, vai doer. Isso envolve vários aspectos. E aí, emocionalmente, a mulher também tá mais fragilizada. Por quê? Porque nesse período de pós-parto, é o período onde existe uma queda brusca hormonal, que é o puerpério, exatamente. E aí, essa queda brusca vai se mexer com o emocional. Por isso que a gente tem uma atenção para a depressão pós-parto, né? Que é o Baby Blues que fala. Todas essas questões e a rede de apoio que vocês trazem impacta totalmente. E aí, a gente estava até conversando hoje de manhã, eu e Yasmin, sobre essa questão da saúde mental da mulher como um todo. O quanto a sobrecarga, né, ela vai impactar. O quanto a forma como essa maternagem acontece. Existe uma rede de apoio? Não existe? Se a gente for pensar na maternagem de antigamente... A gente tinha uma comunidade que cuidava da criança. Hoje em dia, a mulher é muito sozinha. E é sozinha, vamos amiga. Mas, e como é que eu vou pensar em toda essa logística? Porque muitas vezes, por mais que o companheiro seja uma pessoa de fato companheira, parceira, que está ali bancando junto, a logística normalmente de tudo, quem pensa é a mulher. A hora que vai dar medicação, a hora que vai fazer isso, que tem que ir em tal lugar para buscar... E isso gera um desgaste emocional. Então, quando a gente para olhar nas pesquisas, né, os casos de depressão, por exemplo, são muito mais em mulheres. A questão da ansiedade, se eu não me engano, a cada 10, de 5 a 6 tem algum tipo de transtorno de ansiedade. As questões de insônia são muito mais as mulheres que vivenciam. Então, a gente tem toda aí uma sobrecarga que vai repercutir. E o autocuidado, porque quando a mulher pensa nisso tudo, ela esquece de pensar nela. E aí ela fica em segundo, terceiro, quarto, milésimo plano. E aí quando ela se lembra dela, vai ser outro problema. E aí quando ela se lembra dela, ela começa a viver uma grande crise, na maior parte das vezes. Eu trago, assim, até 2 exemplos, né? Principalmente sobre essa questão do local de trabalho. Eu tava conversando com minha mãe ontem, por coincidência, exatamente sobre isso. Sobre a amamentação e tal. E ela falou, né, que não tinha fórmulas tão bombásticas e boas na época que a gente... Na época, não. A gente tá velhinho! Olha, tá vendo? A gente sabe que Na época, não.
Olha! Ontem, quando a gente era pequenininho. Aham, sim, entendemos todos. Tá bom, adolescente velha. Não é assim, né? É, adolescente. Não. Olha. E ela tava falando que minha mãe tinha muito leite, pedrava muito. É. Então, tipo assim, durante o trabalho dela, minha mãe foi engenheira de obra, sempre foi engenheira de obra, então ela tava sempre em prédio, em obra, em tudo. Bom, então a mãe então trabalha justamente numa área em Isso, que ela exato. era ela, né? Assim, Exato, rede de apoio então pra ela. exatamente. Uma loucura, loucura. Na época que minha mãe engravidou de mim, ela estava fazendo a Via Mangue, então assim, já era uma loucura. Meu Deus. Foi uma loucura. E aí ela falava que ela tinha que ir no banheiro, que era super apertado, que era muitas vezes aqueles banheiros de obra, que não é aquela Banheiro qualidade. químico, né? Banheiro químico de obra, pra tirar leite e colocar dentro de uma geladeira na sala de alguém do lado. Ou seja, E, gente, e a higiene, né? De você tirar um leite, que é um alimento, dentro de... Entendesse? E todo constrangimento. É. E sabe qual é o mais louco? e sair andando pra lá e pra cá com uma bomba de leite. É que, socialmente falando, a gente imagina que o quê? O cargo de engenheiro é o cargo em que ela vai estar... Porque assim, pra sociedade. Aham. Imagina tu contar pra sociedade que, ó, Sim, não, sim. a engenheira, ela tá indo num banheiro químico pra poder resolver durante a obra. E aí você pensa, como seria pra mestre de obra e pra o pedreiro, que fosse, no caso, uma pedreira trabalhando ali? Por isso que esses cargos, eles acabam de forma segregando, porque eu acho que até mesmo a mulher, ela não se coloca naquele espaço. Porque ela já sabe que aquele espaço exclui ela totalmente. Porque, por exemplo... O espaço por si só já é Entende? um espaço que exclui. Não chama. Não é que a sociedade excluiu ela, é que a sociedade transformou aquele espaço em um espaço Excludente. Entende? Pô, dá pra ela ser pedreira? Dá. Mas quando ela vai se colocar naquele espaço, diante de todas as situações, ela vai conseguir desempenhar? Vai. O espaço tem que entender ela ali? Tem. Mas esse espaço reconhece ela ali? Não. De que forma ela é legitimada nesse espaço? Pô, que loucura, velho. E até sobre. E outra coisa que eu ia Isso é falar. legal, né? Era sobre É. essa questão de Legal, a mãe se colocar em 15º lugar, né? Que a minha sogra, ela tem 4 filhos. O meu namorado, um de 10, um de 8 e uma de 6. Então, assim, já é uma loucura. E ela sempre pensa, não, vou colocar minha filha no balé, não vou colocar meu filho no inglês, não vou colocar meu filho na natação, pra ele ter várias coisas que ele possa escolher, que não sei o quê. Só que acaba que a vida dela é uma loucura. Ela tem que pegar e buscar o menino. Ela fala assim, Davi, é o meu cunhado que estuda aqui, ela fala, Clara, pega Davi pelo amor de Deus, porque eu vou me atrasar, ele vai ficar sozinho, eu tenho que buscar a Maria, tenho que buscar a Felipe, tenho que buscar não sei o quê. São tantas coisas que essa mulher faz que eu fico louca só de ouvir o dia a dia dela. Eu fico louca quando eu passo 1 hora na casa do meu namorado. Imagina viver. E ela fala pra mim, não tenha filho. Se eu pudesse, eu tinha parado no primeiro. Mas hoje em dia eu já tenho os 4 e amo os 4. Não, então, tem um questionamento que eu acho muito massa. Porque, assim, Janaína é mãe. Aí eu tenho uma pergunta pra tu, porque eu trabalho como eu aprendi isso com... É muito louco isso, que eu aprendi isso com meu pai, né? O homem falando essa coisa, mas ele comparou numa situação assim muito massa na analogia. Meu pai é militar. Quando meu pai se tornou militar, meu pai disse que ele deixou de ser civil e passou a ser militar. Meu pai é aposentado, meu pai é militar. Meu pai nunca mais vai ser civil. Sim. Né? Quando a gente trata a relação da mulher nesse espaço, a sociedade faz assim. Você era mulher, agora você é mãe. E nunca mais deixa de ser mãe. E não vai. Pô, e aí eu acho isso muito massa, porque assim, Você muito massa perde a assim, identidade, horrível. né? Mas, porque, por exemplo, a senhora falou sobre o lance de Sim. tu foi... Foi uma pegadinha. Porque tem um cabelo branco aparecendo aqui. Desculpa, gente, achei que eu tava falando com a Yasmin, por isso que eu chamei de senhora. Quando pega essa relação de... Que tu fala, né? Que a mulher tem um abandono dela pra pensar nos filhos. Que, por exemplo, a sogra dela... Minha mãe abandona da vida dela. Minha mãe hoje é que minha mãe tá voltando. Que tanto é que ela tem dificuldade de entender esse espaço que ela ocupa. É muito louco isso. Porque, por exemplo, meu irmão, ele sempre foi muito meu pai. Não é assim... Acompanhar meu pai e tal, essas coisas. E eu fui sempre muito acompanhar minha mãe. Então, assim... Minha mãe escolhe uma roupa. Eu, mãe... Tá combinando não, mãe. Bora lá, voltar e tal. Pra ter esse espaço de diálogo. Só que esse espaço de diálogo pra ela já era um espaço meio louco. Tipo, meu filho, isso não lhe pertence. Sai daqui, né? Até ela começar a entender que esse espaço poderia, sim, ser apenas um diálogo sobre que roupa vamos sair, vamos usar. A ponto dela chegar e perguntar. Tá bom, tá legal. Só que aí eu pego minha mãe hoje, 60, vivendo a melhor fase da vida dela. Que louco isso. É como se ela estivesse com 30 agora. Uhum. Por que ela tá vendo a melhor fase da vida dela? Porque meu irmão
somos independentes já. Como diz o no sertão, os filhos estão tudo criados. Inclusive isso é uma lógica muito, né, de a mãe ter a parte de loucura até criar os filhos saem de casa. E depois Paz, respirar. agora eu posso ser eu. Não, mas não é, essa parte não vem instantânea. Não. Minha mãe, ela, Vem com ela, eu tô falando de minha mãe agora. Já não. É tipo, eu tenho 29, meu irmão tem 32. Minha mãe agora, depois de 10 anos, porque, pô, eu trabalho desde os 20. Meu irmão trabalha bem antes de mim, trabalha Depois desde de os 18. 32 anos maternando, Ela entendeu que ela pode voltar a ser mulher Mas a é. ponto de viver em uma academia, de fazer... Ela e meu pai estão vivendo na apostadoria muito legal, né? Mas a ponto de voltar a se sentir bonita, de questionar a beleza. Por exemplo, minha mãe... Ser mulher. Minha mãe é uma mulher preta, né? Uma mulher preta maravilhosa, assim, tipo, gigante. E ela tem 68 anos. Eita, poxa, se ela escutar isso, ela vai endoidar. Ela tem 67. 48. Mas ela parece ser uma mulher de 40. É muito louco isso. Todo mundo faz. Tua mãe? Eu faço. Minha mãe. Né? Com aquele orgulho, assim, do... É, Eu a sou E uma é sempre a mãe que faz assim. É minha mãe. Parece irmão, velho. Porque o que acontece? Minha mãe com 40 anos, ela aparentava ser muito mais velha do que agora minha mãe com 60. Porque a carga de preocupação dela era muito louca. Entende? Tipo, agora ela com 60, ela tá ajeitando o cabelo. Ela tá ajeitando o cabelo num salão que cuida do cabelo dela como o cabelo dela merece. Né? Inclusive, ela usa a minha prima pra poder fazer as coisas. Minha prima faz as tranças de forma muito perfeita. E aí minha mãe trança o cabelo. Minha mãe faz as coisas que ela nunca fez. Minha mãe vivia com o cabelo alisado e tal, blá blá blá, naquele processo. E não era uma questão de ser aceita, não. Era Né? pelo fato de É até ser pauta do mais próximo, prática, do próximo da assunto. Era da praticidade. E aí hoje ela é mulher. Mas vê que loucura. Você pensar que ela é Quanto mulher, mas ela tempo? sempre foi, né? Quanto era tempo isso que eu ia teve dizer que na fala ser? dele, né? Ela Hoje é- ela é mulher. Porque antes ela era mãe. Entende? Tipo, e é quando ela mesmo se coloca nesse lugar. Porque todo mundo coloca nesse lugar, né? Tanto é que quando ela vai questionar alguém, ela questiona enquanto mãe, cobrando que o outro seja mãe. Porque, por exemplo, ela faz essa cobrança de forma involuntária, mas é a cobrança. Porque, por exemplo, meu irmão, ele tem 2 filhos, né? Minha esposa e eu, a gente não tem ninguém ainda. E aí é sempre a pergunta do Pedrinho, aproveita que tua mãe ainda tá nova, que dá pra cuidar. Porque vai botar A cara de responsabilidade pra... Yasmin foi seríssima Mas de é, tipo, gente. se eu Mas é. ouvir alguém falando Mas isso de novo, é. eu dou um surto. Mas é isso, porque assim, coloca como botar essa responsabilidade de ter um filho pra avó criar, já que eu trabalho. E também vai muito sobre esse negócio de sempre estar esperando alguma coisa da gente. Porque assim, a gente tá estudando e aí vai entrar na faculdade, entrou na faculdade, vai trabalhar, e tá solteira, vai namorar, não. Conversa de Natal. Sabe, Conversa de Natal, sempre é uma sim. cobrança, porque Pra as isso. pessoas nunca vão estar... Teve o primeiro Satisfeitas. filho, vai ter o segundo É isso que eu filho, ia não. dizer. Pra esposa Minha- de Pedro, quando é que vai casar? Pra Yasmin, que não tem filhos ainda, quando é que vai ter o primeiro filho? Pra mim, quando é que vai ter o segundo filho? Não vai ter, o bichinho precisa do irmão. Precisa- É engraçado. Precisa de um irmão. Precisa. É engraçado também que E eu que- minha irmã também, ela tá nessa fase assim, porque ela sai de um relacionamento atualmente, aí tipo assim, minha avó, ela fica no pé da minha irmã, porque minha irmã fica saindo. Minha irmã tá de férias agora, ela sai todo dia. Ela vai no shopping, aí minha avó, você tá saindo sozinha? Você não tá com namorado não? Por que você não arrumou outra namorada? É papo de Natal Aí todo ano. minha né? irmã já tem 25, aí ela, tu vai casar com quantos anos? Tu não já tá trabalhando? Tu não vai sair de casa não? Tipo, Sempre vó, tem uma cobrança. Sempre Aí tem eu, alguma calma. coisa pra gente fazer que os outros esperam, que a gente tem que fazer naquele momento. E se eu porque não todo quiser mundo quer. simplesmente fazer nada, galera? Se eu quiser. Atualmente eu não quero fazer nada. Só me deixa. Pode Eu quero não, você é casar, CLT. eu não Você quero é casar. CLT. Eu não só quero trabalhar. Só isso, eu posso. Pior que às vezes... Inclusive é uma grande dificuldade, né? Seguir uma carreira grande, assim, contínua, sendo mulher. Sim. Porque, por todos esses motivos, pra ter uma carreira contínua é Existem pausas, aí você precisa... loucura, né? Exatamente. Eu posso estar caindo no ridículo na minha fala agora, mas o bom é que hoje a gente tem alguns aspectos de mudança que não é uma mudança, mas é uma mudança que faz com que, por exemplo, a geração de Clara ela possa perceber esse espaço e não era para ser dessa forma, era para ser da forma correta. Acho que tá entendendo. Mas, por Fica exemplo, tranquilo, Pedro. não- Não vai ser cancelado. Fica tranquilo, não vai ter a cancelamento. audiência da gente é muito grande. Nem Ó, explain. o que acontece? Futebol mesmo, por exemplo, hoje. A gente tem uma diretora, né, presidente do clube, que é a Leila Pereira. Ela é a única presidente entre 20 times da Série A. E se a gente expande para 40 times, que é da Série A e Série B, que são as principais séries do Brasil, ela continua sendo a única. E ela é sempre questionada de uma forma muito bruta. E às vezes é muito louco, assim, tipo, ela faz uma besteira. Ela, de fato, deveria ser questionada.
Mas você percebe que a mão do questionamento pra ela É totalmente diferente. é muito... E é como se fosse assim, tipo, todo mundo erra. Se ela errou, todo mundo percebeu. Uhum. Entende? É, o 1% é potencializado para É 100. muito louco isso. Sim. Teve até uma polêmica esses dias de Abel Ferreira, não foi? Que ele foi entrevistado e ele... Foi por uma mulher que ele Foi, foi que foi por uma mulher, uma jornalista mulher. E justamente entra nesse negócio que ele foi entrevistado com umas perguntas normais que todo jornalista faz, mas somente por ela ser mulher, ele tratou ela de uma forma totalmente diferente. Ele respondeu que só responde 3 mulheres na vida dele, né? Que é a Nossa. esposa, a A filha... mãe. Ah, não, é a mãe, a esposa E e a presidente. A filha não ia estar nessa lista. Claro que não. Não, Claro porque que a ele é o filha- da ordem. E pior que ele parece que Ele não até, respondeu, e sabe? até depois entrou em outra polêmica, porque parece que ele falou alguma coisa, também da... Na verdade foi porque ele foi justificar. Aí no que ele foi justificar, cometeu Piorou aquele... ainda. Cometeu aquele famoso erro do, ao invés de apenas pedir desculpa e dizer que errou, ele veio pedir desculpa com Se um texto, Todo de dizendo branco, com fundo branco, e quem me conhece sabe. É, Querer romance. É isso, né, gente? Quem me conhece sabe. É um clássico, quem me conhece sabe. eu sei, a minha produção já está dizendo. É a O produção tempo, tá gente, falando. esgotou, mas a gente ainda tem alguns espaços de fala. Deixa eu só dizer uma informação que eu considero bem importante sobre isso, de que a gente estava conversando, desses momentos de continuidade da carreira. Para vocês terem uma ideia, os teóricos eles pontuam que, normalmente, quando a mulher tem um filho, ela leva 2 anos para ela começar a voltar a olhar para ela mesma. Que normalmente é quando o menino deixa de amamentar, enfim. E quando eu digo amamentar, não é só amamentar no seio, né? Quando a gente tá na mamadeira, a gente também tá amamentando. Mas é quando essa demanda de bebê diminui, e aí ela começa a olhar para fora e a olhar para ela. Então, e no mínimo, isso vai começar a acontecer ali perto dos 2 anos da criança. Então, imagina uma carreira profissional, onde você está crescendo, como Clara colocou. E aí você para uma criança. E aí você precisa trazer esse olhar. Até para a sobrevivência da criança em alguns momentos, né? Porque essa relação mãe e bebê é uma relação... Não que a relação pai e bebê não seja. Mas a gente tem, inclusive dentro da psicologia, algumas questões que falam sobre como que acontece essa relação mãe e bebê. Eu tô bem rouca hoje, né? Tá ótima a voz. Tá, né? Dá pra ouvir aí, minha gente. E aí você faz essa pausa nesse crescimento. E quando você volta, como é que tá esse mercado de trabalho, sabe? Você se perdeu nesse mercado, né? Tipo, E eu gosto disso que eu fazia. E quantas questões não surgem, né? será que vale a pena eu voltar, sendo que eu vou ter que terminar de criar essa Eita, criança? aí tu entra na parte da culpa. Entra na que a gente culpa. conversava Eu vou também. deixar meu filho em casa e você vai trabalhar. Isso não é um pouco egoísta? Vai ficar nessa noia. Porque eu já tenho essa noia, não tenho nem filho, não tenho nada. É Aí vira- sobre, entendeu? É sobre. Eu tenho essa noia na minha cabeça. Vira tema de Enem, né? Por exemplo, a crise da ausência de paternidade no Brasil, né? Porque a gente brinca muito que pai, e aí vê em que ponto a gente chegou. Tem a piadinha do pai, ele é problema em 2 situações, é pai presente e pai ausente. Os dois dá problema. Por que fica essa piadinha? Porque o pai presente Ai, é colocado na função de distante do que só tá ali pra reclamar. Tanto é que toda minha apresentação em aula eu sempre trato com a ideia do gente, eu não grito, porque eu trabalho com a ideia de que eu gosto do respeito, blá blá blá. E tem uma coisinha que eu cresci aprendendo. Minha mãe eu sempre respeitei e meu pai eu sempre tive medo. Eu sempre respeitei meu pai. Mas eu sempre tive a Respeito construção pelo do medo. medo, porque meu pai foi colocado naquela posição do seu pai chegar, você vai ver. Se você fizer errado... Se seu pai sonhar, Isso. Eu vou contar pro seu pai. E isso nem existia. Você sabe o que é mais louco? É que isso não existia. Na minha casa, eu nunca apanhei. Mas, como no meu entorno escolar, eu sabia que todo pai era uma configuração de bruto, eu já tinha a ideia de que meu pai era bruto. E meu ainda pai tu tem não era esse cara bruto. E tu tem um aspecto ainda maior por ser um Militar. militar, né? Oxe, é clássico. Aí que eu morria de medo. Mas essa... A gente traz isso aqui pro sogro, né? Eita. Que também é... Não, mas meu sogro é tranquilo. Não, ele é tranquilo, mas fica aquela de tipo... Eu achei Teu pai é Eu militar. perdi também, pensei. Meu sogro Não, é eu militar. também. Não, meu sogro é muito gente Achava boa. muito top. Não, meu sogro é muito gente boa. não, mas eu tô entendendo o que Clara falou. Entendeu? De tipo, da Por visão exemplo, de... mas quando tu foi conhecer ele, cara, eu vou conhecer meu sogro, ele é militar. Eu já conhecia ele, na real, mas eu tinha uma visão dele que, tipo assim, eu tinha medo dele É, exato. no futebol, porque é porque eu jogava A cara de Yasmin foi a mesma que É porque eu jogava, vou ter que explicar a história. Rápido demais, tá? Eu jogava com o irmão da... Eu Aquele tá um jogava pouco revoltado, né? com... Jogava com o irmão da minha namorada, meu cunhado, eu acho que... É porque eu sou muito ruim com esse É cunhado, é cunhado. Eu jogava com meu cunhado,
E aí, tipo assim, meu sogro sempre ficava olhando e ficava reclamando. Reclamava muito. E aí eu tava naquela minha época brigão, né, de futebol, por exemplo. Aí, Aquela minha época. Aquela. não, Até parece. hoje. Aí o quê? Bem Aí, quando eu fui conhecer ele, minha mãe olhou pra mim e falou, Daniel, tu tem coragem de conhecer ele mesmo? Eu tenho que ter, né? Tua mãe no papel de cuidado, ó. Eu falei, não, mãe, ele é tranquilo. Ai, ai. Aí é tanto que, pronto, aí foi nisso. Ele não sabia antes que eu era namorada dela, e depois ele soube, e até hoje ele fala disso. Mas assim, ele é bem Você já tranquilo, gosta mas de realmente tem esse aspecto de ter medo mesmo. Mas aí quando vai pra conhecer a sogra, aí tem. Pronto, É uma a sogra é tão querida, que faz querida bolinho, que a gente que faz não o sei o quê? quê. Não, então. Não, mas isso aí Aí é- a gente não entende, por exemplo, quando a Justamente. sogra faz o papel da que é mais durona. Justamente. A gente não entende quando ela faz o papel da que cuida mais, porque, por exemplo, ela sabe como é a vivência dela. Por exemplo, talvez um medo de engravidar do pai seja um medo de, ai meu Deus, minha filha. Mas talvez um medo medo da da mãe é mãe totalmente de engravidar é tipo, eu sei o que eu passei. Verdade. E eu não quero que minha filha passe tão nova. E Legal, também verdade. entra no ponto de que o homem pode ser mandão, né? Uhum. É, e a mulher não. Não. Ou a E piadinha. a gente não pode ter um pensamento assim, formado, a gente não pode ter voz, a gente não verdade. pode querer dizer nada. A Porque a gente tá querendo ser grossa, a gente tá querendo ser mandona, só que eu só estou querendo, né, Pedro, Ou- defender os nossos pontos. E às vezes. Senti um climão. Porque é temperamental, deve estar naqueles dias. Ah, Ela que ódio dessa frase tão grande. quis trazer a discussão de quando a gente forma bem conversa sutil, em alguns né? cantos. Porque assim, deixa eu trazer uma experiência pra vocês. Eu e a Yasmin, a gente é amiguinho. Eu acho que eles vão matar a gente, Oh. gente. E Olha, aí a cara. gente Não. faz 10 anos que a gente se conhece, né? E aí, 10 não mais. Meu Deus, faz mais. Passou o tempo de que era 10 anos. 10 anos Mas que a gente enfim, terminou a escola. foi 10 anos que a gente terminou a escola. Tá vendo? Muitos velhos. Aí. Adultos E tu, velhos. É aí, eu tô falando assim. Eu Mas é tô que, ó, ouvindo. Vai, ofensiva. termina. Mas não, escuta rapidinho, é sério, minha produção. Ó, eu sei que já estourou o tempo, os comerciais vão vir. Gente, o que aconteceu? A gente cometeu o problema da redação do Enem. A gente tinha lá um grupo, onde tinha uma macharada no grupo, e só tinha Yasmin no grupo. E aí, o grupo tava resolvendo uma viagem, porque a gente queria se reencontrar, marcar os 10 anos, blá blá blá, celebrar. Nisso, Yasmin vai no meu privado e faz. A galera tá descobrindo agora. Vai no meu privado e faz. Eu não vou resolver nada, tá? Dessa vez. Aí eu, não, Yasmin, de boa, a galera vai resolver. E nisso eu bem ausente, porque eu sou bem ausente na vida, né? Aí, do nada, eu vou, Yasmin, tu não disse que não ia resolver nada? Aí eu fui no. Aí, o que foi que tinha acontecido? Ela foi no grupo, resolveu tudo. E quando ela resolveu, as coisas aconteceram. Mas aí é complicado, porque aí eu vou sair sempre como uma mandona, mas minha gente, vocês não conseguem resolver. Caramba, vocês vão fazer 30 anos e não conseguem resolver um final de E aí jogou a pressão, jogou a mesma pressão que era de um simples vou seminário de colocar- Eu escola. posso colocar tudo na vida isso real. pra turma. Eu vou colocar tudo isso pra todo terceiro ano que tá assistindo. Eu vou ter que. Tem uma capacidade. Não, mas Homem explaining. Tenho medo dessa Todo palavra. terceiro ano que tem uma falta de capacidade. Por favor, me ajuda que eu te ajudo. Depois não reclama que os outros ficam reclamando com vocês, tá? Que Lara fica gritando na sala, tá? Ei, Obrigada. E- A bichinha tá certa. teve um episódio que foi o professor dando um vale na turma e agora é a turma dando um vale na turma. É, exatamente. É, Vocês têm mas a capacidade aí- de fazer as coisas, vocês são competentes, vocês estão terceiro do ensino médio, adultos já, tá olhando na cara. Pelo amor de Deus. Justamente, né, Clara? É. Justamente, Clara. Enfim, termina a tua fala. Não, mas aí, Mas enfim, é isso. aí a gente coloca. Porque, por exemplo, durante essa resenha, vê, é uma resenha de amigos. Sim. Mas pra escolher o local, aí vê. E aí eu acho muito massa esse lance que eu acabo me queimando, mas enfim. Eu me coloco sempre nessa ideia do que discute, blá 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 blá. Mas existe uma pessoa que tá lá o tempo todo dando os rodos em mim de Pedro, não é assim. Que é minha esposa. Ela não tem esse papel, nem deveria ter. Mas socialmente a gente acaba tendo esse papel. Por exemplo, vocês fizeram o corte lá, eu falando sobre o negócio. Aí ela olhou pra minha cara e é tão bonito quando tu falou que eu já falei pra tu, né? Eu acho que a próxima convidada precisa ser Acho que Jéssica. precisa ser ela. Eu acho legal. É Seria uma ótimo. boa. Jéssica, você pegaste tá sendo em convidada bomba. agora. Mas, quando tava nesse lance de escolher o local, eu tava o quê? Ô, Jéssica, vê aí, vai qual local que tu quer. E tipo, ela nem fazia parte do rolê. Ela era apenas assim, ela era minha esposa que estava indo pro rolê. Então, por exemplo, o Guilherme, que é o marido de Yasmin, não estava participando desse rolê desde a escolha, porque
Ele era um Ele era só um convidado da convidado. galera do E tava de boa. Mas Apesar de que no final a gente se tornou os 4 no rolê. Mas enfim, essa parte é. Vamos Mas. entrar em detalhes. É porque senão a galera fica Não, mal. mas tem problema não, pode E falar. aí, isso não, é mas aí legal. escuta. Aí, no final. Yasmin não quer. No final, o que foi que aconteceu? No final tava ela, minha esposa e uma outra menina que tava lá discutindo. A esposa de André. Discutindo sobre as coisas do rolê, numa questão de. Tipo, tinha uma macharada e as 3 é que estavam discutindo sobre o que é que seria bom botar, se comprou a carne, se não sei o quê. Ou seja, pra que o rolê acontecesse, se não fosse elas, Ia ser uma bagunça. Isso é. E E aí, aí, eu quero falar sobre isso. Quero ver, Rapidinho, Daniel, eu vou dar um exemplo. Vai falar aqui, sobre só isso, um né? exemplo rapidinho aqui. Fala. Isso aí é algo muito A gente não bom. tá querendo né, acabar o episódio Não, hoje, você já hoje tá desistiu. muito legal. Eu Hoje falei tá, que a gente. hoje tá muito 45 legal. minutos. Aqui tá parecendo Por episódio favor, de fofoca. já aproveita, clica aí no coraçãozinho Caraca, pra velho, curtir, Gil, né? já encaminha pra outras Link. pessoas, porque a gente precisa de vocês nesse Justamente. momento. Porque, olha, a gente tá aqui, ó, Tá no de- nosso coração. Agora, Justamente. a fala final. Vamos lá, vê. Isso aí que o Pedro falou é realmente acontece mesmo. Por exemplo, eu vou sair com minha namorada. Não sou casado com ela, mas vou sair com ela, com minha namorada pra um lugar. Ela fala, Daniel, escolhe. Aí eu fico naquela situação de tipo, tu que tem que decidir, tipo, Ai, escolhe. inclusive, Porque isso dá uma senão- raiva em todas as namoradas. Porque senão. É Iris, Eu tô que mexendo. eu fico assim, ó. Eu fico assim, e tipo assim, quando ela fica, você vai escolher, eu fico tipo assim, ó. Tu prefere sushi ou hambúrguer? Ou seja, Aí no ela- final é ela que escolhe. Aí ela, tipo, Daniel, você que escolhe. Aí eu, vamos pra esse? Aí ela, não. Aí eu, vamos pra aquele? Aí ela, não. Aí eu, pronto, lascou. Aí ela que escolhe no final, né? Aí ela fica, tipo, o dia todinho falando sobre, tipo, meu Deus, tu não sabe escolher nada. Ah, Meu mas Deus, isso também. que é isso? Sabe por quê? Porque tudo depois a gente, quando a gente quer sair, sem pensar em nada. Ah, hoje eu vou fazer Meu sonho. nada, não vou fazer nada. Ai, Gui, leva essa lapada. Resolve um lugar. Não, Eu vou mas mandar sobre esse corte, eu vou mandar assim, vou mandar esse Mas eu podcast e esse corte. Quanto tempo aí, Iris? Só botar com a namorada. Você é massa, Eu Fernanda. queria sair sem resolver nada. Eu queria que resolvessem tudo pra mim. Eu queria só sair, ter um dia de paz, sem me preocupar com quanto vai dar conta, com qual Uber eu vou ter que pedir, que horas tem que pedir Uber, qual. O que eu vou querer comer? Eu queria O que eu vou sair fazer esse final de e semana? ficar confortável. E aí, pra finalizar, é exatamente disso que a gente tava falando. De que como essa carga de ter que organizar, de ter que cuidar da logística, né, ela vai repercutir na saúde mental da mulher. Então, hoje o nosso episódio foi esse. Finalizem, alunos auxiliadoras. Clara, Clara, todo o seu episódio de hoje. qual é a hashtag de hoje? Gente, vira a câmera ali pra mim. Vira a câmera. Vira a câmera aí pra ela. Morreu. Morreu. Vira a câmera pra mim. A outra câmera morreu, mas estamos aqui, galera. E a hashtag de hoje vai ser. Vai ser. Qual vai ser a hashtag de hoje, Dan? A convidada vai dar. Mulher. Mansplaining. Não, deixa a gente. Não, Daniel. Deixa ela. Não, sei lá, botar uma hashtag tipo. Dê rolê sem a gente decidir nada. Não. Né? Sei lá, É. Eu gosto. Vai desenvolver. Ela é tritona, gente. Ela não é da fase hashtag. Ela não é. Vai lá, vocês não. Vai, antiga. Eu não vou falar mais não. Ela é da Idade Média. Isso é tarismo, viu? É bom, minha gente, porque nesse movimento de câmera vocês aproveitam e conhecem Iris, que tá ali. É, gente, Iris tá valendo. Olha aí, gente, ela é Iris. Gente, ela ficou revoltada o episódio inteiro porque a gente tá demorando muito. Então, eu vou terminar logo. Vamos aos nossos agradecimentos. Aos nossos produtores, José, Túlio e Yuri. Aos nossos escritores, Emily, Matheus e Pedro Henrique. A nossa parte técnica, João e Iris Maria. Ao design, Renan, Giovanni e Laila. Divulgação, Júlia Santiago e Júlia Beatriz. A administradora La Rangel e a todos os nossos convidados e os nossos apresentadores presentes aqui. E A aí? Gabriel também, que não está presente aqui hoje, porque está dodói. Mas, Gabriel, muito obrigada também. Eu vou Sinto deixar falta. terminar pra última fala ser tua, mas só pra gente colocar uma situação, a administradora da gente, quem faz a organização geral, É uma ela mulher. Se fosse homem, ia estar dando certo? Não. Porque era e não deu. Ai meu Deus, eu não posso falar, né, meu ano? É isso aí, gente! Beijo! Beijo,